Les damos la formal bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, en nombre del Comité Regional de la SIER para Centroamérica y el Caribe. Agradecerles a todos ustedes por su conexión el día de hoy. Quien les habla, Larisa Esteves, estará durante estas 2 horas con ustedes. Me pueden escribir en el chat cualquier ayuda, cualquier inquietud que necesiten y con gusto pues les estaremos apoyando. Como todos saben, desde principios de junio estuvimos realizando una serie de 6 conferencias virtuales, todas relacionadas a la movilidad eléctrica, y justo hoy tenemos nuestra última conferencia virtual, tecnología para alimentar buses eléctricos. Esto nos lo trae la empresa ABB. Como ustedes, la mayoría saben, ABB es una empresa líder en tecnología, pionera en redes eléctricas, productos de electrificación, automatización industrial, robótica y movimiento, que brinda servicios a clientes en servicios públicos, industria y transporte e infraestructura a nivel mundial. El día de hoy tenemos a Paulo Gómez, desarrollador de negocios en América Latina de electrificación ferroviarial y del transporte urbano, certificado como director de proyectos en ABB, con más de 18 años de experiencia en la gestión de EPC, portafolios y grandes proyectos. Paulo nos trae el webinar eBus TOSA, tecnología de carga ultra rápida para rutas de autobuses de alta frecuencia y alta capacidad. La solución de eBus TOSA es un avance tecnológico desarrollado y optimizado para el transporte masivo, sostenible, con tecnología de carga ultra rápida. Es la conexión más rápida del mundo y tiene los beneficios de no solo ser amigable con el medio ambiente, sino que también ofrece los beneficios de horarios optimizados y permite una gran capacidad de pasajeros. Para darnos más detalles al respecto, le paso la palabra a Paulo Gómez, quien nos estará dando más detalles del mismo. Paulo, bienvenido a nuestro webinar. Hola Larisa, gracias, gracias por promover la oportunidad juntamente con el Comité Regional y gracias a todos por la participación. Yo voy a compartir la pantalla. Te escuchamos muy bien, Paulo. Ya, perfecto. Avísenme cuando tengas mi pantalla, por favor. Sí. Ahí está cargando, ya la podemos ver. Ya. Bueno, la idea hoy es presentar, tenemos ABB en su portafolio, tiene unas soluciones para movilidad eléctrica y hoy vamos a concentrarnos en la solución que tenemos, que es para carga para buses de alta frecuencia y alta capacidad. El sistema llamamos de TOSA, es un sistema de carga ultra rápida, carga de oportunidade, que chamamos, não são cargas de terminais ou de garagens, são cargas em el trayecto de buses. E antes de começar, uma pequena introdução de ABB. Somos pioneiros em tecnologia, temos como suministros produtos, sistemas e software. Trabajamos com empresas clientes de utilities, indústrias, transporte e infraestrutura. Estamos em el mundo todo. Acá em América temos uma participação de quase 30%. Distribuídos em 100 países e mais de 130 mil funcionários empregados. A pantalla não se move.
Ya tengo que salir del modo de presentación por una razón, pantalla no se mueve, solo un minuto. Te esperamos, Pablo, no hay problema. Ahora sí. Bueno, como de tecnología tenemos para compartir nuestros sistemas de la revolución de energía, como los winds y solares, y la cuarta evolución industrial para automación de empresas y fábricas. Y somos titulares en la partnership con la Fórmula E, desarrollando productos de alta tecnología para el transporte con energía limpa, son todos carros eléctricos. Entrando ahora en el TOSA, que es el sistema de carga ultra rápida, un poco de historia del TOSA. Empezamos a desarrollar esse sistema em 2010 como um projeto piloto. Tuvimos o green light para começar um demo deste projeto. E em agosto de 2017, terminamos e entregamos o primeiro sistema como operação experimental. Em maio de 2018, começamos a operação comercial de uma linha em Suíça, com mais de 13 buses. E no início deste ano, março de 2019, tivemos a celebração de mais de 500 mil quilômetros do sistema cargado com esse sistema que chamamos de carga ultra rápida, TOSA. O TOSA é um grupo de empresas, um operador de buses, um coordenador de projeto, um provedor de energia e de tecnologia, sendo a ABB a empresa provedora de tecnologia. É uma solução para cargas de transportes massivos de alta frequência, alta capacidade, buses de 18 metros, 24 metros, articulados ou biarticulados, e em especial para as rutas largas. Bueno, quando falamos de mobilidade elétrica, inevitablemente as duas principais questões que temos que recebemos é a autonomia e o tempo de carga. Isso sim sempre é uma preocupação. Pero quando falamos de uma linha de buses, sabemos onde temos que sair, para onde vamos e por onde vamos passar. É uma rotina fija, não é como um carro que a vezes vou para o trabalho, outra para o colégio, outra para o mercado. Sabemos exatamente onde vamos. Então, o que a ABB hizo foi buscar uma solução para diminuir o impacto desses dois principais problemas, ou não problemas, desses dois principais dificuldades para a mobilidade elétrica, que é a autonomia e o tempo de recarga. Com o sistema TOSA, como podem observar neste gráfico, que parece ser complicado, mas é muito sencillo de entender, o que hacemos é sacar, quitar deste sistema, desta infraestrutura, a questão da autonomia. Pois, quando estamos indo de um ponto para outro, cargamos em uns pontos, em umas estações, e esta carga é completamente transparente para os passageiros e para o condutor, para diminuir o tempo que vou cargar em el terminal. É decir, eu vou sair do depot, de uma garagem, com 90% de minha bateria, e vou parando em pontos de estação normal, como uma flota diesel qualquer. E em uns pontos estratégicos dimensionados por um software, eu pongo cargadores ultra rápidos, e esses cargadores vão incrementando a energia da bateria. E o que é importante mencionar acá, esta carga tem como característica ultra rápida, pois ela sucede em el tempo que o passageiro está embarcando e desembarcando do bus. É decir, eu tenho como que 1 segundo para fazer a conexão, 18 segundos para fazer a carga e 1 segundo para fazer a desconexão. Esse é o tempo médio que
um passageiro vai embarcar e outro passageiro vai desembarcar. Em 20 segundos, quando o bus para em uma estação, eu posso aplicar a carga. E esta carga vai recuperar a energia de bateria, a energia da bateria para a próxima estação, outro ponto, e o quarto, o quinto ponto, vou ter uma outra carga. E assim, eu posso garantizar que quando o bus chega ao fim da linha em el terminal, eu não necessito, vou chegar em el terminal não com 20, 30% de energia de bateria, vou chegar em el terminal com 50, 60% de bateria. O que é possível dizer que em el terminal, eu posso garantizar que o tempo que vai quedar separado do bus é o tempo operacional. Não necessito manter o bus em el terminal por 30 minutos, 40 minutos, 10 minutos, 20 minutos, por tema de autonomia, por tema de tempo de recarga. Quando chega em terminal, a questão que hacemos para os operadores é qual é o tempo normal de operação em el terminal. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Com esse tempo, garantizamos que ele vai ter novamente a carga da bateria, a energia da bateria, regressar para 90% e regressar para o ciclo de regresso para a ruta definida. Então, com o sistema Flash Charge, que é a carga ultra rápida, temos um ahorro de tempo em el terminal e o mesmo tempo de uma flota diesel, eu vou manter a operação com uma flota elétrica. Não necessito de mais tempo em el terminal para carregar a bateria. O tempo que cargo em la ruta, a carga de oportunidade que chamamos, não é uma carga de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Sabemos que a vida das pessoas quando estão indo para seu trabalho ou regressando para sua casa é demasiado complicado e faz muito falta o tempo. Então, não podemos aceitar que o bus vai quedar separado em um ponto de uma estação por 2, 3 minutos para fazer a carga. Sabemos que isso é algo que deve ser resuelto. Então, o que hacemos é, em el punto de parada, uma carga de 20 segundos. E como temos a carga de oportunidade de 20 segundos que nada cambia a operação de uma linha? Como podemos garantizar o tempo de parada em el terminal, o mesmo tempo de um ciclo de um sistema de flota diesel? Temos como o sistema TOSA a possibilidade de obter um total cost of ownership e espaço em el terminal em garagem como o mesmo que um sistema diesel. E por razões de custos de diesel, custo de energia elétrica, se podemos optimizar muitos projetos que estão com o viés de definir uma solução de mobilidade elétrica. Bueno, a infraestrutura que necessitamos para esse sistema TOSA é uma infraestrutura muito sencilla, não tem catenárias, redes aéreas, cables aéreos. O que temos é pole, uma estrutura para fijar um conector. Acá em esta foto que podem ver, isso é solamente um conector, não está energizado, hasta o bus não chega e não conecta. E uma pequena subestação bem cerca da infraestrutura de conexão para ter os dois alimentadores, um trafo e um conversor. Essa é a infraestrutura que temos para umas soluções, não somente uma, mas um combinado de solução. Em geral, em la ruta, temos o que chamamos de Flash Feed Station, que é a alimentação do carregador de 20 segundos que vai tomar o bus em el trajeto. Em el terminal temos um carregador. Como em terminal podemos ter 2, 3 minutos, usamos uma solução que seja mais sencilla e que não seja de alta capacidade ou alta potência, justamente para ter o melhor resultado de operação de transporte de passageiros versus o que temos que invertir para a infraestrutura de cargas elétricas. O principal reto, o principal objetivo do TOSA é garantizar para os operadores que eles vão ter a mesma quantidade de buses,
la misma operación en la ruta y los mismos tiempos. No incrementa tiempo, no incrementa cantidad de buses, operadores. Además de eso, un poco más adelante van a entender por qué, pero tenemos una información muy importante. El TOSA tuve como el principal característica cargar personas, no baterías. A ver, este es el sistema, como comentamos, de la infraestructura, que es nada más que un poste, un pole, con el conector que no tiene energía hasta este brazo que está on board. Este brazo está en el bus, conectar. El bus, cuando está 5, 6 metros para llegar en este punto, acá hay una antena de reconocimiento de llegada del bus que hace con que este brazo empiece su movimiento. Cuando el bus para los pasajeros entrarem y salirem del bus, este brazo hace la conexión, la carga y la desconexión. Importante decir que no hay comunicación con este mundo externo y el mundo interno. No tengo que tener ninguna autorización para hacer la carga. Es todo automático. Este brazo es automático y ele tiene 1 metro hacia frente, 1 metro hacia atrás y 50 centímetros hacia la derecha y izquierda. Es decir, el conductor del bus tiene que preocuparse solamente con los pasajeros que están entrando y saliendo del bus. El conductor del bus no tiene que hacer ninguna operación para cargar, no tiene que hacer ninguna operación para este bracito conectarse en un punto cierto. Él solamente tiene que garantizar que su punto de parada, con una faja de 1 metro para frente y para atrás y 50 centímetros del paseo. Acá es lo que comentamos del tiempo, que es lo más importante de esta infraestructura, de esta solución. El tiempo de conexión y el tiempo de carga ao longo de la ruta. Un segundo para conectar, desconectar y 20 segundos para hacer la carga. Sin cualquier operación del conductor, sin cualquier preocupación. Es automático y si la batería está cargada, el brazo no va a movimentarse y no va a hacer la carga. Siempre va a garantizar por un sistema automático que la batería esté con energía máxima 90%, mínima 20% por un tiempo de el tiempo de vida de la batería, para garantizar que la batería va a tenerse como más de 10 años de duración. Bueno, para que tengamos essa condição de 20 segundos de conexão, não podemos ter uma comunicação ou não podemos ter uma autorização do bus com o sistema de carga, com o sistema de alimentação. O que hacemos é que todo que está fora do bus, que está em wayside, é a alimentação elétrica. Temos a conexão com o grid, el punto de alimentación que llamamos de flash feeding station, que es la alimentación del pole que va a hacer la carga del bus. Y en el bus está el brazo que hace la movimentación cuando está acercando de un punto de carga, la conexión, y el inversor que hace la carga del bus está on board. Y todos los equipos están en el techo del bus. La batería, el inversor, el brazo que llamamos de Energy Transfer System, todos los sistemas auxiliares están en el techo del bus. Como tenemos una solución de cargas a lo largo de la ruta, disminuyendo la cantidad de tamaño y peso de la batería, todos os sistemas, incluindo as baterias, estão no techo do bus. Por isso decimos que temos uma capacidade mais grande de transportar passageiros. Transportamos passageiros, não transportamos baterias. Sabemos que outros sistemas e outras soluções, que a ABB também trabalha, há uma quantidade mais grande de baterias, um peso mais grande de baterias, e que sim, temos que ocupar uma parte do bus para carregar baterias. E nesse sistema TOSA,
La batería es más pequeña porque, de nuevo, como comentamos en el inicio de esta presentación, el tema acá no es autonomía. El tema acá no es cuánto tiempo tengo que cargar al máximo de una batería para caminar 200 kilómetros, 250 kilómetros, 300 kilómetros, y sabemos que hay una información en el mercado, pero tampoco estamos seguros que esa información se puede garantizar de autonomía de los buses. Estes buses são buses articulados, biarticulados, 18 metros, 24 metros, para capacidade de 210, 215, 230 pessoas. Además de isso, há todo um sistema de ar-condicionado, sistemas auxiliares, que sabemos que é muito pesado, e pesa o bus como um todo. Para cargar isto em um sistema overnight charging, que chamamos que uma carga de terminal, um totem, como conhecemos uma solução tradicional, necessitamos como que 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, para ter uma autonomia de 150, 200 quilômetros. Por isso, o TOSA tem que ser, ou pode ser evaluado como uma solução para os projetos que temos BRTs, por exemplo, alta capacidade, alta frequência. Para esses projetos de alta capacidade e de alta frequência, o TOSA pode contribuir com os operadores ou com os desenvolvedores do sistema para uma solução de mobilidade elétrica. Podemos aplicar o TOSA com todos os equipos em el techo, com mantenimento do tempo de parada e de operação, como o mesmo de uma flota diesel. Não necessitamos de mais buses, não necessitamos de mais tempo. O TOSA é justamente a solução que vai ser aplicada para as rutas, para as operações, para as linhas de alta capacidade, alta frequência, mantendo todo um sistema que estava pensado em solução de energia diesel. Bueno, a bateria é uma bateria LTO justamente para suportar a capacidade, a alta densidade de poder de carga e descarga e uma vida mais de 10 anos. Acá, falando um pouco de dois sistemas que temos em operação, com respeito de transporte de passageiros, capacidade de transportar passageiros, um bus articulado que está na linha de Suíça, Genebra, um bus de 18 metros, já completamente em operação. E a segunda linha em Nantes, na França, com um bus de 24 metros, que está em desenvolvimento, uns buses já em operação e outros buses chegando. Bueno, obviamente, sempre que hablamos de uma nova tecnologia, además de todo o benefício com o ambiente por não emitir CO2, não ter ruídos e todas as vantagens de uma mobilidade elétrica, obviamente temos que comparar a inversão relacionada aos custos que estão comparados com um sistema que conhecemos, seja ele diesel ou seja ele outros sistemas que existem no mercado e também são muito bem aplicados para as linhas que são as cargas em terminais, os trolleybus, as cargas em garagem, outros tantos que conhecemos. Onde pensamos ou onde entendemos que o TOSA pode contribuir para os clientes e para as cidades. Se são longas as rutas, o TOSA sí pode ser avaliado como uma boa solução. Se o cliente não tem tempo de parada em el terminal, o TOSA pode legar como uma contribuição. E se são rutas e linhas de alta capacidade e alta frequência, e buses de 18 metros e 24 metros. É decir, se tem uma ruta curta ou se tem o tempo suficiente para parar em el terminal e carregar o bus, não creio que o TOSA pode ser a melhor solução para este caso. Temos uma solução de cargas em terminais e se tenho, por exemplo, 30 minutos para quedar
em el terminal e cargar, e não tenho uma ruta larga, não é necessário ter um sistema muito capacitado para a linha que estamos desenvolvendo. Por isso, esses 4 pontos são muito importantes para todos os clientes ou pessoas que estão involucradas em la definição de solução de infraestrutura de carga de buses para a mobilidade elétrica. Para esses 4 pontos, o TOSA pode ser evaluado como uma boa solução e pode contribuir com os custos a serem invertidos se miramos para todo o custo CAPEX e OPEX. Bueno, aqui um pouco mais do Total Cost of Ownership. Timetable é o que comentamos, que podemos garantizar o mesmo tempo e com a mesma velocidade e a mesma flota de sistema diesel. Se estou fazendo a comparação com o sistema TOSA, não tenho que incrementar buses, não vou perder espaço em bus para baterias, não vou perder tempo em terminal para carregar. Eu posso manter a mesma quantidade de buses. High passenger, a alta capacidade de transportar passageiros. Como o TOSA tem como seu princípio a carga ao largo da ruta, a diminuição de quantidade de baterias e o peso de baterias, eu posso pôr todo o sistema relacionado à mobilidade elétrica em el techo, que com isso eu garantizo que o bus que está em la linha está para carregar passageiros, que as pessoas estão dentro dos buses possam pagar o ticket, as baterias não podem pagar os tickets. Então, o que estamos definindo, o que estamos buscando, são sistemas de alta capacidade para garantizar que o bus esteja dedicado a transportar passageiros e não equipos de mobilidade elétrica, sejam baterias, sejam inversores e qualquer equipo que esteja relacionado a sistema de mobilidade elétrica. E a vida de bateria, a definição de bateria que temos é justamente para suportar essa alta potência de cargas de baterias e garantizar que as baterias mantenham uma vida útil de mais de 10 anos. Bueno, como funciona a operação do TOSA em los experimentos, em los projetos que já temos como experiência? Primeiramente, há que considerar a conexão com o grid. Sabemos que existem várias formas e política tarifária diferenciada para cada país, para cada cidade, para cada ponto ou projeto que estamos considerando. Temos que evaluar esta política tarifária para definir o melhor sistema. Podemos, por exemplo, conectar em el sistema de carga del Flash Fleet Station banco de baterias. Esse banco de baterias não tem nada a ver com a autonomia, não tem nada a ver com o movimento do bus. O banco de baterias que vou pôr afuera do bus para cargar por la noche, por exemplo, se tenho uma condição, desconto com o utility, com a concessionária local, para cargar fora de uma hora de pico, por exemplo, por la noche, vou pôr banco de bateria para cargar por la noche e este banco de bateria vai cargar o pole, no el grid. Pero isso são considerações que tenho que fazer a evaluação de projeto a projeto para optimizar o resultado de custo de inversión, CAPEX y OPEX ao fim de la vida de um projeto de 15 anos ou 20 anos. Com respeito da frequência, bueno, como já comentamos, para linhas de alta capacidade e alta frequência, acá temos que o tempo de parada em los pontos de carga garantizamos 20 segundos. 1 segundo conexão, 18 carga, descarga, 18 carga e 1 segundo de desconexão, justamente para não influenciar ou para não cambiar a operação de um operador que já tem uma linha pré-estipulada definida. Uma infraestrutura com este sistema diminuindo
muy considerablemente la infraestructura que tenemos en el terminal o en la garaje de los buses. Como los buses van a llegar como 50%, 60% de capacidade de bateria com energia, e essas baterias são mais pequenas, podemos garantizar que a infraestrutura elétrica para os depots e para os terminais são muito pequenas. Não necessito ter uma subestação de média tensão, de alta tensão, para cargar, por exemplo, 100 buses a 300 kWh por cada buses por la noche e tenho como que 5 ou 6 horas para cargar todos, que podem imaginar que isso sim pode ser um problema. Se temos uma linha de muitos buses, uma linha que não posso quedar-me parado, a quantidade de carga, a infraestrutura que necessito ter em el depot e em el terminal pode ser um problema. E neste sistema, se evaluamos el TOSA como uma alternativa de solução, não tenho que cargar, não tenho que ter uma infraestrutura pesada em el terminal ou em el depot. Não podemos olvidarnos que o bus vai chegar ao fim do dia ou fim do terminal com 40% ou 50%. Há dois pontos de entradas em um sistema quando definimos uma solução TOSA. Esses dois pontos são, primeiro, tenho que garantizar sempre que a bateria vai estar como 20%, 90%, por um tema de vida útil da bateria. Não menos que 20%, não mais que 90%. Sempre vou monitorar, definir e apresentar uma solução considerando que isso vai ser o mínimo da bateria, 20% e 90%. E outro input, outra entrada é a bateria tem que possuir como mínimo energia suficiente para chegar em el próximo terminal. Se estou em el meio de la linha, eu tenho que ter bateria suficiente para chegar em el terminal. É decir, se necessito de, por exemplo, 40% de energia de bateria para chegar em terminal, sempre, em qualquer parada, vou garantizar 40% de bateria. Vou poner a quantidade de cargadores ultra rápidos suficiente para manter 40% de bateria, pois sei que, no mínimo, tenho que chegar em el terminal. Isso garantiza para todos os operadores que não vai ter um problema de bolsas paradas em el meio do caminho por falta de energia. Qualquer eventualidade, qualquer problema que ocorra, ele vai ter energia para chegar em el ponto do terminal. Outro ponto importante com a infraestrutura é que qualquer pole que tenha um problema, ou qualquer braço que chamamos de ETS, Energy Transfer System, vai ser um problema pontual. Este pole não vai mais carregar, este bus não vai mais receber carga. E eu tenho que fazer uma ação pontual. Pero todo o sistema, todos os demais buses e todos os demais pontos de carga vão funcionar perfeitamente. Não há interrelação com eles. Por exemplo, um sistema de trolleybus, se tem um setor, um ponto com falha, todo esse sistema, todo esse setor, há que ser desenergizado para ser uma intervenção. E neste caso, eu vou perder um ponto de conexão, ou vou perder um bus de la flota. Vou sacar isso para o terminal, ou vou movimentar as pessoas de mantenimento para fazer o mantenimento, a correção, e toda a flota sigue o mesmo trabalhando e cargando em los próximos pontos. Outro ponto acá com respeito de infraestrutura. Quando falamos del TOSA, quando falamos que a carga é ao largo de la ruta, para diminuir o tempo de carga em el terminal, imaginamos, pois bem, é decir, tenho 40 paradores, 40 pontos de paradas de buses para as pessoas entrarem e saírem do bus. Vou ter cargadores nestes 40 pontos? Não. O que hacemos é, com o tempo que temos para cargar em el terminal, podemos dimensionar a quantidade de cargadores ao largo da via. Um exemplo, em Suíça, a linha que comentamos de Genebra, linha 23, há 50 paradores, e destes 50 paradores, solamente 13 ou 12, não, agora estou confuso, mas creio que 12 pontos de recarga.
Em França, há 34 paradores. Desses 34, solamente 6 pontos de recarga. Não são todos os pontos. Vamos poner ao largo da ruta a quantidade mínima possível de cargadores ultra rápido para garantizar o tempo que necessita em el terminal. Se tenho 5 minutos em el terminal, posso poner 5 cargadores. Se tenho 10 minutos em el terminal, puedo disminuir isso para 2 cargadores. Se tenho 2 minutos, puedo poner 7, 8 cargadores. Esta evaluação é todo um sistema definido por um software que chamamos de Maitosa e podemos fazer com uns inputs de operação a definição de quantidade de cargadores ao largo da via, o tempo que tenho parado em el terminal e sempre considerando o mínimo de energia 20% por um tema de vida útil das baterias e o mínimo de bateria de energia de bateria para o largo de toda a ruta para chegar em próximo terminal. E acá, o último ponto é com respeito da flota. Bueno, as linhas que temos hoje em operação são linhas que estão em las calles com trolleybus, tramways, buses diesel, carros, bicicletas e tudo mais. Todo o sistema de transporte estão compartilhando a mesma ruta destes projetos. Não é uma ruta que tem que estar segregada. Obviamente, se estamos falando de um BRT, a questão não é a mobilidade elétrica, a questão é o sistema, é o modal. Em um corredor específico para os buses, é algo que sim é muito importante para ter a velocidade média, para garantizar os tempos, pero não é decorrente do sistema de cargas elétricas, da infraestrutura. Por la infraestrutura, por la carga, podemos compartilhar a via, podemos compartilhar a via com todos os demais sistemas. E os que estão em operação estão em trolleybus, em tramways, em tudo mais. Bueno, acá é uma foto de como é esse sistema. É chiquita assim como está acá, a subestação. Basicamente é uma entrada, pode ser média tensão, alta tensão, lo siento, média tensão, barra tensão, vai depender da política tarifária do concessionário que vamos conectar o grid. Isso sim, hacemos a viver como especialistas em sistemas de energia, podemos conversar com o concessionário e desenvolver o melhor sistema, a melhor conexão com o grid para ter o mais baixo custo de contratação de energia. Acá é um alimentador, 2 alimentadores, um conversor AC/DC, e a salida para o pole, para o conector. Este conector está completamente desenergizado. Pode ter contato, pode ter qualquer eventualidade, não há energia neste pole. E no momento que o bus liga e há a conexão do LTS, há uma corrente pequena para ser a informação que está conectado e aí sim começa a energia e a carga da bateria. Ponto importante. Uma dúvida que é comum. Qual é o risco do bus sair mientras está cargando? Bueno, esta tecnologia, para garantizar os 20 segundos, o cargador, o inversor do motor está em el techo, está on board, não está fora. Não há comunicação, não há uma autorização de carga. Então, este inversor, ele é como um bypass e ou ele está cargando ou está movimentando os motores do bus. Então, não é possível com um inversor sair com o bus mientras estão cargando. Isso é automático e estou cargando, não estou movimentando o bus. Não estou cargando, o inversor é utilizado para movimentar as ruedas. E isso todo automático. É por razões de mobilidade elétrica sem ruídos. Tem uma ruta flexível. Muito importante esse ponto. A solução muito já consolidada é o trolleybus. O trolleybus funciona muito bem. Há inconvenientes de, por exemplo, rede aérea, catenárias, que muitas municipalidades não les gusta estes cables por las calles. Há inconveniente de, por exemplo, setores que quando tenho um problema de conexão tenho que parar todo o setor e tenho que considerar e trabalhar com uma ruta fija. Bueno, com el TOSA
se tenho uma eventualidade, uma obra, um projeto ou uma interrupção de uma calle, eu posso ter o desvio, eu posso sair de um tráfego, eu posso vai um juego e todo está bloqueado, eu posso fazer outro caminho. Não é um tema, não tenho que permanecer na mesma ruta. Eu posso sair de uma ruta e regressar para a ruta do bus 1, 2, 3 quadras adelante. El punto es que siempre va a tener el monitoreo de carga y la carga en los próximos puntos. No tengo que estar fijo en un cable que está por la calle. Los buses por el sistema TOSA pueden, como comentamos varias veces en este webinar, pueden tener el mismo tiempo, no el mismo tiempo, más tiempo cargando personas en la vía y menos tiempo cargando en el terminal. Este sistema, por tener una infraestructura muy sencilla, tiene una implantación, un desarrollo, una instalación muy rápida de aprovación de un proyecto de simulación, de estudio de viabilidad, de simulación, aprobación del proyecto y empezar a hacer los trabajos, es cosas de meses. Es muy rápido el sistema. El principal punto acá es el bus, la fabricación del bus. Eso va a ser el más grande tiempo en un proyecto, pero la infraestructura sí es muy sencilla y rápida. Y además de eso, la intervención, la parte de obstruir y bloquear calles y todo más para una obra es muy sencilla si comparamos, por ejemplo, un monorail, un monotrillo, un light rail, un tren ligero, un metro, un trolebus, es algo que tiene que realmente quitar y bloquear todo el espacio que estamos trabajando. Acá es algo muy sencillo y no hay transtornos grandes en las calles para hacer la instalación de la infraestructura. Y por último, lo siento, transportamos personas y no baterías, es que todo el sistema está en el techo del bus. Bueno, acá por tener una interfaz muy sencilla de carga y no de comunicación, garantizamos los tiempos que ya comentamos. Y el Passive Charging Pole, que llamamos de que es la parte que está acá en rojo, muy sencillo de mantenimiento. Ese es un contacto, solamente un contacto, no hay tecnología, no hay movimiento, está como solamente para recibir el brazo. El brazo sí es un robot, como un robot, es automático y sí hay que tener mantenimiento. Y acá si hay un problema, es un bus, no el sistema, no un sector del trayecto de la línea. No impacta en todos los buses. Bueno, para hacer todo esto funcionar, eso es una buena foto que tenemos de un sistema real de infraestructura. El cabinet, el pole y el conector. Junto con ese sistema, no necesariamente hace parte de un proyecto, pero sí como opcional puede ser parte de este proyecto o de una línea o de una operación, el sistema que llamamos de supervisión SCADA. En verdad, ese supervisión SCADA, ele va a estar conectado, relacionado por el tema de mantenimiento de reportes, de informes y de operación. Ele va a hacer todo el monitoreo, va a recibir la información, hacer el monitoreo y activar las acciones necesarias. Este sistema, ele puede dimensionar la infra, el sistema, la cantidad de buses, simular tráficos, el punto de la batería, el tiempo de cambio de batería, la performance de batería y además de esto, gerenciar la energía. Como estamos conectando con el grid, cuál es la disponibilidad, cuál es la confiabilidad, cuál es el costo que estoy teniendo de la concesionaria, lo que podemos hacer para disminuir este costo de conexión con la concesionaria y los problemas enfrentados por Harmónica o un sistema nuevo en el grid en la conexión con concesionaria. Tenemos esos dos sistemas, el sistema SCADA, de supervisión SCADA y gerenciamiento de activo,
para garantizar aos operadores a tranquilidade de solamente transportar passageiros, tudo que é elétrico, tudo que é grid, tudo que é conexão, tudo que é operação de sistema de infraestrutura esteja concentrado em um sistema que chamamos de escada. Podemos suportar, podemos fazer ou podemos transferir esse sistema para que o operador haga. Bueno, acá com o sistema, o que objetivamos, o reto desse sistema é garantizar eficiência da energia que estamos consumindo, de consumption, energy consumption, a ter um monitoreio em tempo real da operação e gerenciar todo o ativo do operador. Esto es la primera línea que implantamos con el sistema TOSA. Es la línea 23, está en Suiza. Los buses son buses articulados de 18 metros. Tiene 12 puntos de carga ultra rápida de 50 paradores. Esses buses estão na calle com os carros, tramways, trolleybus, todos os sistemas de transporte estão junto com o TOSA. Ele é uma linha de 23 metros, 23 quilômetros de alta capacidade, alta frequência, muitas pessoas, é um transporte que sai do aeroporto, passa por el Palexpo, que é um grande centro de eventos, e vai para toda a cidade de Genebra. Os pontos de cargas são pontos de 600 kW com 20 segundos de carga. Acá é mais ou menos o que estamos contribuindo como 1.000 toneladas de redução de emissão e o ruído que seguramente é quase que não há ruído em um sistema elétrico, como qualquer outro sistema elétrico, não somente com o TOSA. Esta é a segunda linha. É a linha de Nantes. A parte especial desta linha é o tamanho do bus, é um biarticulado de 24 metros que está em operação, e temos de 34 paraderos, 34 pontos de paradas, stations, 6 pontos de carga ultra rápida, e, además de isso, as cargas em los terminales. São cargas de 600 kW e 10 a 40 segundos. É um sistema que tem uma diferenciação no tempo de carga, pero por la característica do projeto. Pero sim devemos considerar como uma informação de 20 segundos de carga 600 kW como um estándar para quase todos os projetos. E a frequência é um bus a cada 2 minutos e 45 segundos. E o tempo de parada em el terminal, 3 minutos. Então, acá é um exemplo muito importante para ter em mente, para saber onde aplicar o TOSA. Uma linha de alta capacidade de buses biarticulados, um bus a cada 2 minutos e 45 segundos, com um tempo de terminal de 3 minutos. É pouco complicado, em verdade, que não veio uma solução que não seja carga de oportunidade, garantizar hasta esse tempo, esta operação, esta linha, com uma mobilidade elétrica por tema de autonomia ou tempo de recarga. Se vão considerar outras soluções para cá, provavelmente há que incrementar a quantidade de buses. Se tenho 100 buses para fazer esta linha com uma flota diesel, uma carga em terminal provavelmente vai me levar a 110, 115, 120 buses. Isso é algo que podemos fazer, hacemos esta avaliação para justamente contribuir com os clientes e operadores a definição da melhor solução. Bueno, antes de encerrar, há um ponto muito importante que é conhecer a ideia, é apresentar que existe a solução, que sim se pode implementar, isso já está em operação e funcionando, e todos estão invitados a conhecer-nos em las linhas, a conversar com os operadores que têm esse sistema para saber da questão de confiabilidade, disponibilidade, o funcionamento, a performance. Mas, además de isso, há um ponto que muitos comentam, é que como dimensionar, como saber, ou como conhecer, ou como definir qual é a solução, qual é a quantidade de infraestrutura.
ABB, teniendo un proyecto real, teniendo una línea donde el cliente y el operador ha tomado la decisión por la movilidad, el estudio por la movilidad eléctrica, podemos con pequeñas informaciones poner en nuestro sistema y decir, mira, esto puede contribuir, esta solución TOSA puede contribuir para el total cost of ownership, total costo de empreendimiento. El CAPEX y el OPEX, al fin del día, se tiene una concesión, se tiene un contrato de 15 años, 20 años, 30 años, no sé cómo es el estándar en la región, pero sí es importante que con esta información, el tiempo de parada en terminal, la frecuencia de los buses y la cantidad de los buses en una línea, podemos hacer la evaluación, podemos nosotros poner esto en un software y decir, mira, necesitas de esta cantidad de cargadores, de esta infraestructura, podemos fazer a comparação com outros sistemas, podemos fazer a comparação com uma frota diesel e concluir juntamente com os operadores e com os clientes se temos uma boa solução, se podemos contribuir para os clientes ou se é TOSA para este determinado projeto não é uma solução aplicada. Então, o que queremos ou o que temos como um reto nessas apresentações é justamente fazer com que as pessoas que estejam involucradas com o sistema conozcam e sepam que existe esta solução e, tendo uma linha, tendo um projeto, possam contactar-nos e juntos evaluarmos se el TOSA pode contribuir, pode ser uma boa solução para o cliente ou se outras soluções devem ser mais aplicadas. Bueno, gracias por escucharme. Lo siento por el portuñol. Espero que todos tengan tenido la idea y el conocimiento de este sistema que llamamos del TOSA. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Mientras estuviste exponiendo, nos llegaron algunas consultas. Antes de pasar a estas que ya tenemos en lista, comentarle a los demás participantes que tengan alguna inquietud, que este es el momento que nos la hagan llegar, pues para poder responder cualquier interrogante que tengan. Mientras entonces comienzo con las preguntas que tengo ya listadas. Dice, ¿cómo afecta esta cantidad de recargas en las estaciones a la vida útil de la batería? Ya, sí, es una importante cuestión. ¿Ya? Y sí, todos los cuidados deben ser tomados para evitar este tema. La batería que definimos no necesariamente para un sistema es una batería ABB. Lo que sí solicitamos para nuestros clientes es que la especificación de batería sea de ABB, porque justamente tenemos la selección de una batería que es la batería LTO, es una batería que tiene la característica de soportar la cantidad de alta potencia, de alta densidad. Entonces, ella va a tener la característica de soportar 600 kilovatios en corto tiempo, en 20 segundos. Y además de eso, para garantizar, porque eso sí es una garantía que el proveedor de batería tiene que poner en contrato de 10 años como mínimo, es que en el sistema yo voy a dimensionar la cantidad de cargas lo suficiente para mantener 90% o 20%. Ese es el rango de mejor operación para garantizar la vida útil de la batería. Tenemos por acá. Estamos hablando de 600 kilowatts de potencia en 20 segundos. En varios países existen cargos por demanda. ¿A qué potencia se carga la batería que está entre la red AC y el cargador de pedestal? ¿Y en qué tiempo se descarga totalmente? Hago constar que no hablo de la batería del bus, sino la que está en la infraestructura de carga
y que cuando digo carga por demanda, lo digo con respecto a las tarifas eléctricas. Ya, no sé si entiendo bien la cuestión, yo voy a pasar una información y si no está aclarada podemos regresar a ese tema. A ver, es un tema muy importante con respecto de la política tarifaria, es decir, el costo que las concesionarias van a practicar. Pode ser por demanda, pode ser por um contrato cerrado, um mercado aberto de contratação de energia, lo que sea. Lo que es importante es que consideramos en nuestros estudios, en nuestro estudio de viabilidad de un proyecto, la política de la concesionaria. Si es una concesionaria que va a tener un alto costo por demanda en pico, por ejemplo, yo puedo agregar a esta solución un banco de baterías externo del bus para disminuir el impacto en la red de la concesionaria. Por ejemplo, voy a tener un banco de baterías afuera, afuera del bus, junto de la chiquita subestación chiquita de alimentación, que va a quedarse cargando por la noche y por el día una carga lenta, una carga con menos potencia, para estar siempre con la carga suficiente. ¿Y quién va a tener que soportar el 600 kilovatios en 20 segundos? No es la concesionaria, este banco de batería. Pero esto solamente es necesario. En los proyectos que tenemos, la contratación en Francia en media tensión fue la mejor solución de costo de tarifa. En Suiza, baja tensión. Conectamos el grid directamente con el sistema de la subestación para el polo. En uno o dos puntos, tuvimos la evaluación de capacidad de la concesionaria. Como había una capacidad ya muy limitada, tuvimos el cuidado o la atención de poner este banco de batería externo para evitar que, mientras estoy cargando un bus, la panadería o el shopping o la tienda queda sin energía. Entonces, en puntos críticos, nosotros consideramos este sistema que llamamos de Energy Storage System, que nada más es que un banco de baterías para disminuir el impacto de la concesionaria. Entonces, como un resumen, el estudio de viabilidad que ABB hace para los proyectos que tienen situaciones o que tienen proyectos para la movilidad eléctrica y se encaja en esta característica de alta frecuencia, alta capacidad, hacemos la evaluación del costo de contratación de energía, de política de contratación de energía y de disponibilidad puntual de cada punto de conexión. Para todos los puntos que comentamos, evaluamos a necessidade de poner ou não poner um banco de baterias e resolver o tema, de ter uma política, um custo mais baixo de energia ou a possibilidade de cargar 600 kW em um ponto que, por uma razão, já esteja em seu limite e não necessite de mais grandes inversões em el grid, em suportar a infraestrutura de recarga. Perfecto. A la persona que hizo la pregunta, que nos confirme en el chat si aclarada la inquietud y si no, pues cómo pudiéramos especificar o responder esa inquietud. Mientras, continúo con la siguiente. Dice, ¿puedo configurar las flash charging para que me mantengan un factor de carga eficiente? O sea, que mientras el bus no se está cargando en el flash station, estemos asegurando que la batería de la estación de carga se está cargando con la potencia más baja posible, mientras la energía sigue pasando por el punto de medición durante la mayor parte del día. No me quedó claro la pregunta, pero lo que me gustaría aclarar es que este banco de batería afuera puede ser o no utilizado. Casi siempre, o no casi siempre, pero en los proyectos que tenemos no utilizamos. Yo puedo conectar directamente con la red, con la concesionaria. La batería que voy a cargar es solamente la batería del bus. Pero si por razones que conversamos
es bueno tener el banco de batería afuera, en banco, para disminuir el impacto en concesionaria y mejorar los costos de energía. Sí, así es. Y va a funcionar justamente como él mencionó, en una carga baja, a lo largo del día, por la noche, por el día todo, pero no va a ser una carga rápida. Puede estar conectado con el grid para tener, y es una cuestión de hacer cuenta para dimensionar la carga que necesito poner en este banco de batería, considerando la frecuencia de los buses, o sea, en cuánto tiempo más va a llegar el próximo bus y qué energía tengo que tener en este banco. Entonces, este banco que está fuera del bus es una alternativa, es un accesorio para disminuir impacto y mejorar el costo, pero no necesariamente, técnicamente, no, puede ser que no sea necesario. Yo puedo conectar directamente en 600 kilovatios y cargar la batería en 20 segundos. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos kilowatts cargan en 20 segundos a 600 kilowatts? Teóricamente me da como unos 3.33 kilowatts. Yo creo que la cuestión es kilovatios por hora. En general, considerando los servicios auxiliares y todo más, es por alrededor de 3 kilovatio horas. Yo creo que en la cuenta fue 3.1, 3.2, sí, es algo como que 3 con auxiliares y 2.7 sin auxiliares. No suena. Dice, me preocupa que la infraestructura de costo sea tan alta que al final hace más rentable instalar un sistema metro o un monorriel alimentando por una red fija. Ya, perfecta la cuestión. Al fin del día, el costo es mandatorio, es muy importante. Y bueno, sí, en verdad tenemos que evaluar. Hay situaciones donde van a decir, señores, no vale la pena, no es esa la solución para tu línea, no es esa solución para tu proyecto. Puedes considerar una carga de terminal, tú puedes considerar otro sistema, o si la cantidad de personas es tan grande o la frecuencia es tan corta entre buses, que puede ser que el mejor sea un monorriel o un tren ligero. Pero sí, lo que puedo asegurar es que con respecto del costo, no va a suceder eso. Estamos evaluando como que 4 proyectos que fueron desarrollados como tren ligero y monorriel, que están pensando cambiar para un BRT justamente por el tema del costo. Es casi como que un tercio del costo. Es mucho más económico una línea de un BRT, pero nuevamente, no es solamente cambiar, voy a sacar un tren ligero, voy a sacar un monorail para poner un bus eléctrico. No es así, porque sí, hay capacidades, hay soluciones, tienen que ser evaluadas para la correcta aplicación. El costo puede asegurar que este sistema, esta infraestructura, si a depender del costo, va a ser la mejor solución comparada con un tren ligero, comparada con un monotrillo. Tanto que este mismo sistema TOSA está siendo aplicado o evaluados para la alimentación de tren ligero también, no solamente para buses, justamente por presentar un costo más pequeño que los demás, una subestación combinada convencional para un ferro, para un railways, por ejemplo, una subestación auxiliar, uma subestação rectificadora, que tem que usar rectificadores, transformadores rectificadores, ter um positivo, negativo, retorno de tração, cables e tudo mais. O custo de quilômetro de uma rede aérea é muito pesado. E acá temos que considerar que não há rede aérea. Outro ponto com respeito do custo. Quando temos buses de autonomia, são muitas baterias em cada um de los buses.
y el costo es muy grande, la parcela de la batería es muy alta en el costo total del bus. Si tengo una flota de 100 buses, si tengo una flota de 200 buses, cada costo alto de batería estará en cada uno de los buses. Si vamos para un sistema de cargas de oportunidad, disminuimos el costo de batería por unidad de buses y ponemos un costo para todos los buses, que son los cargadores. Es decir, 100 buses, yo saco las baterías grandes, pongo las baterías chiquitas y pongo 2, 3 puntos de recarga. Cuando tengo autonomía, todos los costos están directamente afectando e impactando cada uno de los buses de su operación. Y si tú incrementas la capacidad, se pone 10 buses más, se pone 20 buses más, va a tener que poner 10 baterías grandes y caras en sus buses, 20 baterías grandes y caras en sus buses. Al lado que con este sistema puedes poner 10, 15, 20 buses que nada va a afectar en su inversión porque los cargadores son los mismos. Eles estão fijos. Eu não cambio a quantidade com a quantidade de buses. La temperatura de las baterías está diseñada para climas tropicales. Sí, a bateria está desenhada para justamente ser aplicada em quase todas as possibilidades que temos. A temperatura, esta bateria pode trabalhar em um rango de menos 30 hasta 55 graus. ¿Existe limitación por topografía, porcentaje dependiente máximo? A ver, limitação, por supuesto deve haver uma limitação. Eu não conosco, lo siento, pero não conosco se pode ser uma rampa muito forte, não sei. Pero lo que puedo garantizar es que quando tu defines uma ruta, eu tomo esta ruta com os pontos de las estaciones, pongo en mi sistema y voy a reconocer toda la elevación de esta ruta. Yo tengo una ruta práctica, no teórica. Yo considero toda la inclinación. Eso es importante para dimensionar el sistema, para definir la cantidad de cargas y también no es decir que una ruta con muchas elevaciones sea un problema, porque cuando estoy subiendo tengo que considerar más potencia, pero ojo, quando estou bajando, eu vou regenerar, a palavra é um pouco complicada para mim, para regenerar a energia de los frenos. Então, não é dizer que uma ruta com elevações irregulares seja um problema. Eu vou ter um problema quando vou, mas vou ter um benefício quando regresso. Pero todo isso está calculado em nosso sistema e há uma dimensão considerando a elevação. Lo que não posso dizer, afirmar agora é qual é a restrição, 20%, 10%, 15% de rampa, algo que não seja normal, eu tenho que revisar. Não, agora, aí tem que ver em um projeto. Esa era la última pregunta que teníamos en lista, por lo que comenzamos a cerrar formalmente lo que es nuestra conferencia virtual del día de hoy, agradeciendo como siempre a ABB, quien siempre está presto cuando acudimos a esta empresa para traernos alguna charla de interés para todos nuestros asociados, para todos los que se conectan miércoles tras miércoles con nosotros. Como siempre, de verdad, muchísimas gracias a ABB. Igualmente a Paulo Gómez, desarrollador de negocios en América Latina de electrificación ferrovial y del transporte urbano, certificado como director de proyectos en ABB, por haber sacado tiempo y traernos este webinar y hacernos conocer un poco más de lo que es iBus-TOSA, tecnología de carga ultra rápida para rutas de autobuses de alta frecuencia y alta capacidad. Paulo, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con todos nuestros participantes el día de hoy esta tecnología. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a usted, Larissa, gracias al comité y a todos por la participación. Muchas gracias.
Agradecer como siempre a nuestros participantes. Sin ustedes estas conferencias igualmente no serían posibles. En pantallas les estoy mostrando nuestros próximos eventos presenciales. Igualmente están viendo las próximas conferencias virtuales. Cualquier información de nuestras actividades pues pueden tener más detalles en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como CECACIER, como el Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, en Twitter, Facebook y LinkedIn. Igualmente, nos pueden escribir a nuestro correo info@cecacier.org y con gusto les estaremos enviando información que necesiten. A todos, muchísimas gracias por su atención y será hasta nuestra próxima conferencia virtual. Feliz resto del día para todos. Gracias, hasta luego. Chao, Paulo.